Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate a porta, lhe será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos cantar o refrão do Salmo? Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. A liturgia de hoje vem nos impulsionar a importância de dos três pilares dessa quaresma: a oração. Naquele dia em que eu gritei, vós me escutastes, Senhor. Esse salmista, Davi, ali estava rezando, pedindo ao Senhor, estava em oração. E um dos três pilares dessa quaresma, e o mais importante, um dos mais importantes, porque cada um se completa: a oração, a proximidade que buscamos estar em Deus, isso reflete nos outros aspectos quaresmais. Na caridade, eu preciso buscar o amor naquele que é a fonte, para depois eu passar para os outros. E nessa liturgia da palavra, nós focamos nesse pilar, que é a oração. E uma coisa acertada que devemos fazer nesse tempo é investir na oração. É investir tempo naquele que nos escuta, que inclina o seu ouvido para ouvir o nosso clamor. Muitos ficam preocupados nesse tempo da quaresma na penitência e qual eu vou fazer, e ficam desesperados. E o mais importante não é o sacrifício, não é a penitência. O mais importante nesse tempo e em toda a nossa existência, não só no tempo quaresmal, mas o mais importante é o que Deus quer, que é a nossa alma. Muitas vezes os nossos sacrifícios, penitências desesperados acabam nos afastando de Deus, porque nós não vivemos entregando realmente a nossa vida, o nosso coração a Deus, e muitas vezes nos afasta dele, ao invés de nos aproximar dele. E o que Deus quer é que nós nos aproximemos da fonte da graça que é Ele. Que o nosso coração arda de desejo, anseie de desejo por Ele. Como no Salmo, um dos Salmos, como a corça anseia pelas águas correntes, assim suspira minha alma por vós, ó meu Deus. É isso que Deus quer, que nós tenhamos sede dEle, que a nossa alma deseje inteiramente a Ele, porque Ele já quer estar conosco. Na Santa Eucaristia nós falamos, em diversos momentos, o Padre fala: o Senhor esteja convosco, e nós respondemos: Ele está no meio de nós. Mas será que nós estamos realmente nele, no Senhor? Será que Ele realmente se encontra em nós, se nós estamos deixando Ele ser o centro da nossa vida? O Senhor, sim. Ele já quer estar na nossa presença. Primeiramente, Ele se encarnou para estar junto de nós. Quis permanecer conosco em cada Santa Eucaristia. Em corpo, sangue, alma e divindade, Ele está no santo sacrifício. Ele não se cansa de nos convidar à sua presença. Ele não se cansa.
O Senhor, meu irmão e minha irmã, Ele deseja a tua alma, Ele deseja a tua vida. O Senhor tem sede de que nós tenhamos sede dEle. E espera que nós o desejemos também. Diante disso, eu vou para o centro desse evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: pedi e vos será dado. Procurai, achareis. Batei a porta, vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Nossa, então, Padre, quer dizer que se eu pedir, eu receberei tudo. Quer dizer, se eu buscar tudo, eu encontrarei. Se eu bater a porta, eu terei tudo. A porta será aberta. Quer dizer que tudo... Não, não é bem assim. Nem tudo que eu pedir, o Senhor me dará. Nem tudo que eu buscar, eu receberei. E nem sempre que eu bater a porta será aberta. Não é isso que o Evangelho nos quer dizer. Você pode até pedir tudo, e você é livre, você é filho, você é filha amada de Deus. E filhos podem pedir aos pais, e nós como filhos amados de Deus, podemos pedir tudo a Deus. Mas não quer dizer que tudo nos será dado. Mas Deus vai nos dar aquilo que é essencial para a nossa salvação. Aquilo que é o melhor para a nossa salvação. Por isso, antes de gastar energias e tempo rezando errado, nós precisamos aprender a forma correta de nos dirigir a Deus, de pedirmos a Deus, como buscar a Deus e como nós devemos bater a sua porta para que aquilo que é de melhor nos aconteça. Tenha certeza que Deus sempre vai querer dar boas coisas a nós. Deus é Pai. Ele sempre vai querer dar tudo que é de bom para nós. Isso é uma certeza que você não pode duvidar. Mas uma coisa é certa também: Ele não vai satisfazer aos meus caprichos humanos. Ele não vai satisfazer os meus caprichos, aquilo que muitas vezes vai nos tirar da presença de Deus e não aproximar dEle. Tenha plena certeza que Deus, pela sua onisciência, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que você está passando. Ele sabe dos teus temores. Ele sabe das tuas tribulações. Ele sabe de todos os teus problemas. Ele sabe das tuas tristezas, das tuas angústias, de tudo aquilo que você está passando dentro da tua casa, dentro da tua família, aquilo que você está passando no teu relacionamento matrimonial, aquilo que você está passando, pai e mãe, diante do relacionamento com os teus filhos. Você, pai e mãe, que está achando que perdeu até o teu filho porque ele se afastou, ele está embrenhado em tantos caminhos errados. Filho também, que você está vendo o teu pai e a tua mãe brigarem a ponto de acabar o matrimônio e rachar a família. O Senhor sabe de tudo isso. O Senhor não é isento a nada disso. Ele sabe de tudo que nós estamos passando. E nesse evangelho, Jesus dá uma resposta a todos aqueles que muitas vezes acham que Deus está surdo. Parece que Deus está surdo, mas Deus quer nos dar uma resposta, e Ele nos dá uma resposta até forte hoje. Muitos que acham que Deus não responde os seus pedidos, que Deus não atende, que Deus não realiza essa cura que você tanto quer, que Deus não realiza aquele milagre que você está tanto pedindo. A pessoa está em coma no hospital, você pede, Deus não atende, Deus está surdo. Será que Deus está surdo mesmo? Muitas pessoas que pedem, que rezam, que dizem que imploram, mas Deus nunca escuta a sua oração. Que Deus nunca dá aquilo que tanto pede. Muitos dizem que bate a porta e nunca abre. As portas sempre estão fechadas. E às vezes acusam até Deus. Deus não abre a porta. Deus abre para uns, para mim não. Para minha família não. Nós não devemos pensar assim de Deus. E alguns até chegam ao ponto de dizer, né, que vai parar de rezar. Porque reza, né, aquele ditado. E dizem que até a assombração aparece. E eu digo, cuidado, porque esses que dizem que a assombração aparece ao rezar, não estão rezando para o verdadeiro Deus. Acho que estão rezando para o outro.
Porque se está parecendo assombração, não estão rezando verdadeiramente para Deus. Deus não é assombração, não vai aparecer como assombração. Deus vem em nosso socorro, para aquele que busca verdadeiramente, para aquele que pede verdadeiramente, para aquele que bate a porta, como Esté na primeira leitura, de uma alma que busca refúgio nele, tão somente nele. Deus não vai dar, a menos que Ele veja, escuta isso, a menos que Ele veja que isso que você pede é o melhor para você. Deus é onisciente, Ele sabe o que vai acontecer conosco amanhã. Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Você pode até pensar, nossa, amanhã eu tenho que pagar boletos, eu tenho que ir no banco, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar da casa, o marido tem que ir para o trabalho, a mulher também que trabalha vai... Mas você nem tem certeza se estará aqui amanhã. Deus sabe. Deus sabe o que vai acontecer com você. Portanto, não se desespere diante dos teus problemas, meu irmão e minha irmã. E Jesus trata todas essas dúvidas que eu fui citando aqui, e todas que você pode pensar, todas essas dúvidas, esses questionamentos, Jesus trata como absurdo. Porque Ele diz nesse Evangelho como que nós estamos comparando o seu amor ao amor às vezes falho dos pais e mães aqui. Lá em Isaías ele fala, ele compara o seu amor ao amor de mãe. Pode uma mãe abandonar o filho que amamenta? Pode. E ele diz, ainda se a mãe o abandonar, eu nunca abandonarei. Eu nunca abandonarei. E nesse Evangelho aqui, Jesus vê esses questionamentos do povo e ele trata como um absurdo. Porque ele diz, eles estão comparando o meu amor como inferior ao amor humano. Por isso ele diz, quem de vós, que o teu filho pede pão, você que é pai vai dar uma pedra para o teu filho que pede um pão, um alimento? Ora, se vocês que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Porém, meus irmãos, muitas graças Deus só vai conceder ao passo que nós crescermos na vida de oração. E o que é a vida de oração? Não é só rezar, às vezes orações já programadas, às vezes rezar orações que já estão escritas ali. Não, essa oração que eu quero falar aqui, que a palavra de hoje, a liturgia da palavra fala, essa oração é a proximidade com esse Deus, é a intimidade com esse Deus. E muitas graças, muitas das que você pede, Deus só vai conceder ao passo que nós nos aproximarmos cada vez mais dEle. Muitas vezes tem pessoas que acham que estão pedindo certo e gritam e colocam Deus na parede e dizem Deus não me escuta e tudo. E só é naquele momento. Depois vive uma vida totalmente como um pagão. Acorda sem rezar, vai dormir sem rezar, vai comer, às vezes no almoço, no jantar, nem ao menos faz o em nome do Pai, ao menos agradece, Senhor, obrigado pelo alimento. Mas às vezes acham que são homens e mulheres de oração porque só buscam no momento do problema e colocam Deus na parede achando que podem fazer isso. Mas aquele que busca constantemente o Senhor, dia após dia, esses Deus concederá graças maiores. Por isso existem muitas graças que nós só provaremos se buscarmos da intimidade com esse Deus que nos ama. Deus não vai agir pela nossa insistência, mas vai agir enquanto mais o buscarmos, enquanto mais o querermos estar na sua presença, enquanto mais o amarmos apenas pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar. Muitas vezes nós buscamos a Deus porque Ele é Deus e pode fazer tudo. Não é essa a inspiração de buscarmos a Deus. Não devemos buscar a Deus porque Ele pode nos dar alguma coisa. Não, Ele pode sim nos dar tudo. Mas não busque a Deus pelo que Ele pode te dar. Não busque a Deus porque Ele pode dar a cura para você, que Ele pode realizar milagres. Não. Muitos naquela época de Jesus, uma multidão buscava ao Senhor Jesus porque Ele podia curar o cego, levantar o aleijado, expulsar os demônios.
mas existiam ao menos 12. Não só 12, mas tinham mais. Tinham as mulheres que acompanhavam o Senhor ali também. Existiam alguns que não buscavam o Senhor apenas por isso. Um dia que Jesus falou mais forte lá para os apóstolos, para os discípulos, para a multidão, falando que aquele que quisesse ganhar a vida deveria perdê-la, que ele passaria por sofrimentos, e aí começou a falar de sofrimento, falar de coisa, começaram a sair alguns, e Jesus ficou vendo alguns saindo, aqueles que o buscaram apenas pelo que ele podia dar. E aí Jesus olhou para aqueles mais íntimos, mais próximos, e disse: vocês vão embora também? Eu imagino Jesus, o coração ali pensando: será que estes que eu trouxe para mais perto vão embora? E aí Pedro toma a palavra e diz: Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro não disse: Senhor, nós vamos permanecer porque tu pode nos curar, nos libertar. Não, Pedro disse: a quem iremos, Senhor? Onde iremos? Só tu tens palavras de vida. Nós encontramos em ti a vida. Nós encontramos em ti o caminho. Nós encontramos em ti a única verdade. Por isso nós estamos aqui. Alguns podem ir embora, mas porque estão buscando apenas o que tu pode dar, Senhor. Mas nós estamos aqui, mesmo frágeis, porque tu és a vida. Tu és o caminho, tu és a verdade. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes Deus pode não acalmar a tempestade exterior que você está passando. A tempestade pode durar. O teu problema, a tua doença pode durar tempos. Aquela pessoa íntima sua que está no hospital pode passar ainda tempos. Mas escuta isso. Deus pode não naquele momento e no exato momento acalmar essa grande tempestade. Mas sabe o que Ele vai fazer? Ele vai acalmar a tempestade que está dentro. Porque muitas vezes o que mais interrompe a obra de Deus é a tempestade interior. Existem muitas pessoas que estão numa cama de hospital, passando por um câncer, por uma doença às vezes terminal, e é muito mais forte, cheia de Deus, do que muitos que estão sadios, estão gritando, às vezes pedindo errado para Deus. O mais importante que Deus quer fazer na nossa vida hoje e em toda a nossa existência é primeiramente acalmar a tempestade interior, curar as nossas feridas interiores, sarar as nossas feridas interiores, e depois, passo a passo, Ele vai ajeitando as coisas conforme a vontade dEle, conforme o tempo que Ele vê que é o melhor. A rainha Esther, na primeira leitura, buscou refúgio no Senhor. Ela, temendo o perigo, diz: buscou refúgio no Senhor. Prostrou-se por terra desde a manhã até o anoitecer. Não que ela queria mover o coração de Deus pela força das palavras, pela sua oração de joelhos durante todo o dia, não. No início diz, ela buscou refúgio no Senhor. Ela tinha somente o Senhor como seu refúgio. E ela diz: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, tu és bendito. Olha, a primeira oração daquela mulher foi uma oração de louvor, de adoração, não foi de pedido. Não foi de pedir coisas. Ela disse: o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, tu és bendito. Eu busco em ti o meu refúgio. Vem em meu socorro. Não tenho outro defensor fora de ti. Não tenho outro além de ti, Senhor. Não tenho outro bem, não tenho outro em quem me refugiar além de ti, Senhor. Tu que libertas, Senhor, até ao fim todos os que te são caros. Ajuda-me, a mim que estou sozinha e não tenho mais ninguém senão a ti, Senhor meu Deus. Vem, pois, em meu auxílio. A oração é uma elevação da nossa alma a Deus, é entregar-se inteiramente e confiantemente nos braços desse Deus que nos ama. A oração verdadeira é se refugiar-se nos braços desse Pai que nos ama, que ama muito mais do que os pais e mães humanos. É um Deus que não pode nunca deixar de amar, é um Deus que nunca pode deixar de ter misericórdia, é um Deus que, se nós buscarmos refúgio, Ele nos abraçará com todo o seu amor. É reconhecer que Deus é o único na nossa vida,
Porque hoje em dia existem muitos que pedem a Deus e por não ser o tempo certo de Deus realizar, a pessoa se desespera e diz: Deus não me atendeu, eu vou buscar em outros lugares. E vai saindo de igrejas em igrejas, e depois busca em seitas e outras seitas, e busca paliativos em alguns que não podem nunca trazer a solução, e vão buscando em pessoas, e vão buscando em seitas, e vão buscando em rituais que vão tender para o inimigo e distanciar-se de Deus. A oração é a elevação da alma a Deus, é entregar-se inteiramente, refugiar-se nele. Jesus disse aos discípulos, e no evangelho de terça-feira, durante toda essa semana, estamos falando de oração. E Jesus diz para os discípulos: quando orardes, não orem como os gentios, que acham que vão ser atendidos pela força da oração, pelas muitas palavras, pela força da oração vão ser atendidos. Jesus disse: não, quando orardes, dizei: Pai, Pai nosso, que estais no céu, santificado, oração de louvor, de adoração. Pai nosso, primeiro diz: Tu és Pai. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade. Não vou rezar toda a oração, nós vamos rezar daqui a pouco, mas eu quero me firmar nisso. Seja feita a vossa vontade. Reza dessa forma e você vai ver sua vida começar a mudar. Busca refúgio no Senhor. Não busca somente nos momentos de dores, não. Por que buscar só o Senhor nos momentos de dores? Isso não é mostrar que nós o amamos, é mostrar que nós queremos algo dele. Busca em todos os momentos da tua vida. Busca em cada momento da tua vida. E a oração seja essa: seja feita a tua vontade, Pai. Jesus mostrou no momento de angústia, lá no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, suando sangue. Ele disse: Pai, afasta-te de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo ele dizia: Pai, não se faça a minha vontade, mas faça a tua, porque eu sei que a tua vontade é a melhor para a humanidade. Quando orardes, peça tudo o que você quiser. Peça cura, peça milagres, mas diga: Senhor, eu sei que tu sabes o que é melhor para mim. Seja feita a tua vontade. Eu me refugio em ti, eu me lanço em teus braços. Seja feita a tua vontade, porque eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas, ó Pai. Lembre-se que a nossa oração não é para convencer a Deus das nossas necessidades, mas a oração é para entendermos a vontade de Deus e conformarmos a nossa mísera vontade à vontade daquele que quer o melhor para nós. Guarda isso. A oração não é para convencermos a Deus, mas para entendermos qual é a vontade dele e conformarmos a nossa vontade a desse Deus que nos conhece, que conhece o nosso futuro e que é o único e tão somente o que mais quer o nosso bem, a nossa salvação. São Lucas, no Evangelho, hoje nós lemos o Evangelho de Mateus, mas São Lucas, ele revela um mistério desse Evangelho. Pedi-vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e ela será aberta. Sabe o que é que Jesus diz? Que quando nós batermos a porta, buscarmos e pedirmos, ele não vai negar? Sabe o que é? São Lucas fala, lá complementando esse evangelho de hoje. Pedi-vos será dado, buscai e achareis. Aí ele vai falando, se um filho pedir pão, será que o pai vai dar uma pedra? Se o filho pedir um peixe, será que o pai vai dar uma serpente? Ou se o filho pedir um ovo, será que o pai dará porventura um escorpião? E aí ele complementa: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará, o quê? O Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quando nós vemos esse evangelho, nós achamos que tudo Deus vai dar.
Mas o que Ele vai dar e nunca vai negar é o seu bem mais precioso, é o seu maior presente, a sua maior dádiva, o Espírito Santo que dá vida, o Espírito Santo que nos tira da morte, o Espírito Santo que dá ordem a tudo. É o Espírito Santo que é o santificador, que é o auxílio, o paráclito. É o Espírito Santo que é aquele que vai no mais íntimo do nosso ser e olha o que nós mais queremos pedir e eleva a Deus as nossas orações da forma como verdadeiramente nós deveríamos pedir. Jesus, nesse Evangelho, nos revela o dom mais precioso e por excelência, que nós devemos pedir, que é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, daí ele vai elevar a Deus tudo o que nós mais necessitamos, e o que é mais importante, e o que é mais necessário. Portanto, quando você ouvir esse Evangelho, quando você rezar, peça e diga: Senhor, eu bato a tua porta, porque eu quero a maior graça que tu tens, que é o Espírito Santo. E a partir daí o Espírito Santo vai ser a tua força no momento da dor, vai ser a tua força no momento da aridez do deserto. E aí o Espírito Santo vai te conduzir aos braços do Senhor. E aí o Espírito Santo vai te jogar no refúgio que é os braços do Senhor. Numa das estrofes do Salmo de hoje, o salmista diz: eu agradeço o vosso amor, ó Deus, vossa verdade, porque fizesses muito mais do que prometesses. Naquele dia em que eu gritei, vós me escutasses e aumentasses o vigor da minha alma. Olha o que ele diz: tu fizesses muito mais do que tu prometestes. Quando nós entendemos o amor desse Deus que nos ama, que é Pai, nós sabemos que Ele nos dará muito mais do que nós pedirmos. E Ele vai aos poucos nos colocando na sua vontade. E aí você pode pedir tudo, mas dizendo em primeiro lugar: peça a força do alto. E aí o Senhor, no momento certo, vai te dar aquilo que você tanto pede também. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimos. E eu quero, partindo para o final dessa homilia, eu quero trazer João 15:7, porque é um complemento deste Evangelho. Olha o que João, o discípulo amado, diz, complementando, parece que é quase esse Evangelho: se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Olha que o João está falando: se nós permanecermos no Senhor e as palavras dele permanecerem em nós, nós podemos pedir o que quisermos e nos será dado. A primeira condição para o Senhor nos dar tudo aquilo que Ele tem de bom é permanecer nele, permanecer no Senhor. Precisamos buscar ao Senhor todos os dias. A rainha Esther mostrou ali que desde o amanhecer até o anoitecer ela estava em oração, em intimidade com o Senhor. Ele precisa ser o centro da nossa vida, crescer na vida de oração, na intimidade com Deus. Encontre momentos do teu dia para estar na presença do Senhor, porque, como João diz, se permanecermos no Senhor e a palavra dele permanecer em nós, poderemos pedir o que quisermos e nos será dado. Permanecer no Senhor significa estar em estado de graça, estar em estado da graça santificante. E estar em estado de graça é não estar em pecado mortal. Se permanecer no estado de graça, Deus vai nos dar tudo. E como eu disse, estar em estado de graça é não estar em pecado mortal. Portanto, meu irmão e minha irmã, não fique carregando pecados mortais nas costas. Não fique acumulando pecados mortais dentro do teu coração. Não deixe entrar dentro da tua mente, pelos teus olhos, pelos teus ouvidos, pecados mortais. A tentação vai vir. Nós estamos na quaresma, que nós lembramos que Cristo foi tentado pelo demônio. E se ele foi tentado, quanto mais nós seremos tentados. O demônio quer nos pegar para ele, para a perdição.
Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, fuja do pecado mortal. Se está em pecado mortal, busca o estado da graça que nós encontramos pelo sacramento da penitência. Se dirigir a um sacerdote e confessar os nossos pecados. E quando nós confessamos arrependidos, nós estaremos em estado de graça. E sabe o que é o estado de graça? É o estado quando Deus criou o ser humano. É como se nós voltássemos ao estado primeiro da criação. Quando nós confessamos os nossos pecados arrependidos e recebemos a absolvição dos nossos pecados, as portas do céu se abrem para nós. E se naquele dia que eu confessei todos os meus pecados arrependidos com propósito de mudança, se aquele for o dia que Deus me buscar, eu terei a graça da eternidade. E eu falo aqui porque muitos esqueceram dessa graça sobrenatural que é o sacramento da penitência, da confissão dos pecados. Meu irmão, não perca tempo. Nós sabemos que a qualquer momento nós podemos partir desse mundo. Tem pessoas que ficam com medo quando falam na morte, e nós não podemos ter medo de falar da morte. Nós devemos ter medo sim, se não estarmos em estado de graça. Se não estivermos no Senhor, refugiados no Senhor, devemos sim ter medo se estamos em pecado mortal. Porque o pecado mortal, o nome diz, porque é um pecado que me leva à morte. Não a morte física, mas a morte da nossa alma. Claro que é um termo conotativo, porque a nossa alma é eterna. Só que a nossa alma pode ir para as profundezas do inferno, se nós estivermos no momento da nossa morte em estado de pecado mortal. E eu falo aqui, que bom que está em rede nacional. Que bom que a Canção Nova espalha, seja pela internet, seja pela TV, ou seja pelo rádio. Porque muitos aí esqueceram de conduzir os fiéis, o seu rebanho, ao sacramento. E muitos às vezes dizem, não, isso não é pecado, não, pode permanecer, Deus é amor. Não, Deus é amor sim, e sempre nos amará, nunca deixará de nos amar. Mas existem filhos de Deus que se perdem e vão para as profundezas do inferno, e Deus continua amando. Deus não pode invadir o nosso coração. Nós vemos aqui uma educação no Evangelho, né? Eu não posso arrombar uma porta para entrar, eu preciso antes bater. E Jesus é educado. Ele não chega arrombando a porta do teu coração, Ele vai bater. E se você abrir, Ele entra. Se você não abrir, Ele não entra. E o que é não abrir a porta? É não querer a salvação. Quando nós estamos em pecados mortais, a nossa porta está fechada. E o Senhor vai bater, e se nós não nos arrependermos, Ele não poderá entrar, porque Ele é educado. E Ele nos deu o amor e a liberdade, porque nos ama eternamente. Portanto, eu digo para você, meu irmão e minha irmã, e eu falo para mim também, eu busco a confissão, se possível eu busco de 15 em 15 dias. Eu moro na casa de padres aqui, né? E é interessante lá na nossa casa, porque a gente chega, padre, eu estou precisando confessar os meus pecados. E aí eu confesso, o padre me dá absolvição, e ele diz, padre, eu preciso confessar também. Eu pego a estola, coloco em mim, e ele confessa os pecados. E eu abro as portas do céu para ele. Você também pode isso. Não dá absolvição, porque só o padre pode dar, mas você pode se dirigir a um sacerdote, ao da tua paróquia, da tua diocese, aqui no confessionário, em Aparecida que tem o confessionário, nos santuários, em qualquer igreja onde existe um sacerdote, vai e diz, padre, eu preciso que o Senhor abra as portas do céu para mim. Todo momento que um padre dá uma absolvição dos pecados, o céu se abre para você. O céu se abre para derramar as graças para você. Não perca tempo. Se refugie no Senhor. Busque refúgio constante no Senhor. Como Esté buscou. Como os apóstolos buscaram, Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Hoje é o dia que o Senhor nos deu.
Amanhã, se Deus te der, você vai trabalhar, vai fazer os teus afazeres, mas busque em primeiro lugar o reino dos céus. Ao acordar, antes de pisar os teus pés no chão, agradeça a Deus. Não seja como um pagão, não busque o Senhor apenas nos momentos de aridez e deserto, de problemas e dificuldades, mas busque o Senhor a todo momento. E não carregue a perdição dentro do teu coração, mas tira as raízes pecaminosas dentro do teu coração. Fecha os teus olhos. Deixa o Espírito Santo convencer de tudo aquilo que ainda existe em você, que é a escuridão do pecado, e que precisa da força do Senhor, que precisa da graça do Senhor. Se permanecerdes no Senhor e a palavra dele permanecer em nós, poderemos pedir tudo. Mas em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, deseje o Espírito Santo, porque é Ele que vai amolecer o teu coração, os nossos corações, vai trocar o nosso coração de pedra e transformará esse coração de pedra em um coração de carne que saiba amar. E amar em primeiro lugar a Ele, porque se amarmos o Senhor acima de todas as coisas, Ele vai começar a fazer maravilhas na minha vida e na sua. Permaneça no Senhor, fixe no Senhor, não deixe as profundezas do inferno invadir a tua casa, o teu coração, a tua vida, mas deixa tão somente aquele que te ama entrar na tua mente, no teu coração e mudar a tua vida, mudar o teu interior, mudar as tuas vontades. Quanto mais buscarmos o Senhor, mais configuraremos o nosso querer, a nossa vontade, a vontade daquele que nos ama eternamente. Cantemos. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vamos do início de novo, vai ficando de pé. Eu me decidi, quero estar bem cheio, quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus, diz isso, meu irmão. O meu coração vou clamar sem cessar, pois eu quero receber. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu, Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor, vem Espírito de amor.
Vem Espírito de amor. Ergue os teus braços e vai cantando isso. Vem Espírito, vem Espírito de amor. E solta a voz na linguagem do Espírito. E deixa o Espírito Santo orar em você com gemidos inefáveis. O Senhor disse: aquele que pedir, receberá. Aquele que buscar, achará. E aquele que bater a porta, ela se abrirá. Se você pedir, buscar e bater a porta, o Senhor derramará sobre você o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o Santificador, que é aquele que mais sabe o que está no teu coração. Ele conhece as tuas misérias, Ele conhece o teu pecado, e Ele vai convencer a tua vontade, a vontade daquele que te ama eternamente, daquele que quer te salvar a todo instante. Ele vai convencer o teu coração que você precisa a todo instante buscar refúgio, e tão somente nele, no Senhor. Vem Espírito Santo, nós clamamos, Espírito Santo, vem sobre nós. Arde o nosso coração de desejo e anseio por Ti, pelo Senhor, pela vontade do Senhor, em permanecer dia após dia na Tua presença. Vem, Santo Espírito de Deus. Vem Espírito de amor. Levanta o teu braço, levanta e pede, vem. Vem Espírito de amor. Vem Espírito Santo. Vem Espírito de amor. Vem visitar. Vem Espírito Santo, visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Espírito Santo, eu te peço, convence o nosso coração do único caminho, da única verdade e da única fonte de águas que pode nos dar a vida eterna, que é no Senhor, que é em Ti, ó Santo Espírito. Faz-nos provar dessa água que jorra para a vida eterna e que nunca mais teremos sede. Faz-nos provar dessa água todos os dias, e principalmente nessa Santa Eucaristia, ó Santo Espírito. Não queremos abandonar o único caminho. Não queremos ver outras verdades e conhecer outras verdades, porque só temos uma. Dai-nos a vida eterna, ó Santo Espírito. Dai-nos, convence o nosso coração de tudo aquilo que hoje nós precisamos mudar, de tudo aquilo que nós precisamos converter na nossa vida, mudar de direção, deixar para trás todo o mal e todo o pecado e seguirmos inteiramente e tão somente o caminho da verdade, o caminho da salvação. Te agradecemos, Senhor, por essa Santa Eucaristia, por esse momento, por essa palavra que permaneça durante toda a nossa existência. Que se estivermos em Ti, teremos tudo. Que se estivermos na Tua presença, Tu nos dará tudo, e principalmente e essencialmente a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.